Olá, é um grande prazer participar do 8º Congresso Nas Nuvens para falar de um tema que me é bastante caro, que são as flautas transversais e mais especificamente falar das diferenças enarmônicas na flauta transversal, no caso específico dos exercícios diários Opus 5 de Mathieu André Reichert. O Mathieu André Reichert foi um flautista belga que viveu no Brasil chegou no Rio de Janeiro em 1859, viveu até 1880, excursionou todo o litoral brasileiro, veio para São Paulo por pelo menos 2 ocasiões, e na sua obra, pelo menos na sua obra conhecida, até agora conhecida por nós, ele teve uma utilização bastante peculiar de um tipo de dedilhado que é uma grafia de um 3, número 3 ou número 0, a depender de como ele queria a nota dó sustenido na segunda oitava da flauta, na terceira oitava da flauta, na verdade. É uma grafia bastante particular, só até onde eu pude averiguar, só ele faz isso. E eu pretendo demonstrar as razões pelas quais ele utiliza esse tipo de grafia, né? Essa grafia tem sido, em edições modernas, excluída, seja por razões da edição em si, deliberadamente excluídas, ou pelo menos ou também esquecidas, né? Vistas como desnecessárias no instrumento moderno, mas que podem revelar coisas sobre o nosso passado flautístico, né? Este é o ponto mais importante, né? Então, diante disso, surge essa pergunta: por que Reichert, apenas na nota dó sustenido ou ré bemol, escolheu um dedilhado extra, né? E qual é o critério utilizado quando se usa um dedilhado ou outro? Para responder essas perguntas, eu me amparei na bibliografia, na literatura de flauta transversal, mais especificamente em manuais e métodos que tiveram relevância histórica e que, como veremos, podem dar um caminho para explicar os motivos de Reichert nas escolhas que ele fez, né? Eu parto do princípio. Uma das primeiras manualísticas, se não a primeira, né, tem sido apontada também na literatura, sobre a flauta traverso, ainda do século XVIII, é o trabalho de Jacques Martin Hotteterre, que vai dar uma das primeiras tablaturas para a flauta transversal que a gente conhece. A flauta para Hotteterre é a flauta de uma chave. Este não é o instrumento que Hotteterre conhecia, o instrumento dele é um outro, mas com esta mesma configuração, eu acho que eu posso dizer isso. Este é um instrumento réplica de Carlo Palanca de origem italiana. Esse instrumento, o original de meados do século XVIII, o Hotteterre é do princípio do século XVIII, mas a ideia é de uma chave, e que com uma chave, por intermédio dos dedilhados em forquilha, já seria possível produzir semitons. Vou tocar uma escala cromática aqui para mostrar isso. Veja que com as forquilhas, né, os dedilhados em forquilha, a gente consegue produzir os semitons. Para o Hotteterre, ele vai disponibilizar alguns dedilhados diferentes, por exemplo, para dó sustenido e ré bemol. Isso, portanto, já está na origem do instrumento. Também para fá sustenido e sol bemol. E quando ele não conseguia atender por meio do dedilhado, ele usava o dispositivo de virar a flauta para dentro, quando a nota fosse sustenida, e para fora, quando fosse bemol. Portanto, o bemol sempre um pouco mais alto. Vejam a diferença entre ré bemol e dó sustenido na concepção de Hotteterre. Esse é o dó sustenido. E este é o ré bemol. Evidentemente, essa não é a flauta do Hotteterre, mas é o mais próximo que eu consigo chegar aqui para demonstrar. Vejam como isso funciona quando a gente
coloca dentro da perspectiva diatônica. Por exemplo, num arpejo de Lá maior com o Dó sustenido. Se eu colocar um Ré bemol, vejam como fica. Fica errado, né? Fica um coma acima. Esta teoria, né? Esta teoria dos comas tá imersa dentro de uma teoria bastante comum durante o século XVII, por exemplo, em Antônio Fernandes, um português, músico desse século XVII, que vai ser um dos primeiros, né? Isso já tem sido visto na literatura como um dos primeiros a trazer essa organização, eu diria, de dividir uma oitava em 55 comas. Como seria isso? Cada tom com 9 comas, então, por exemplo, de Dó a Ré você tem Dó sustenido, são 4 comas de Dó a Dó sustenido, e de Dó sustenido a Ré, mais 5 comas, 9 comas. E ao contrário também, de Ré a Ré bemol, 4 comas, e de Ré bemol a Dó sustenido, 5 comas. Então, 9 comas dentro de um tom. Essa abordagem de Haut-Éther vai ser basicamente comum durante o século XVIII, mas no começo do século XIX isso se subverte para um gosto bastante diferente e antagônico, que é o da alteração das notas sensíveis, né? No sétimo grau, uma influência talvez da afinação pitagórica de se elevar as terças maiores, então esse sétimo grau vai ficar para cima. E um dos primeiros também já tem sido apontado aí na literatura, o Berbiguier, né, 1818, ele vai escrever um método de flauta, onde ele vai privilegiar esse estreitamento entre o sétimo e o oitavo grau, né? Quando a gente está falando em Ré maior, né, essa flauta com o pé em Ré, o Dó sustenido vai ficar mais estreito. Veja que o mesmo dedilhado que o Haut-Éther usava para o Ré bemol, o Berbiguier vai acabar usando para o Dó sustenido também. Para aproximar, né? A ideia de aproximar e de estreitar, um gosto mais melódico do que harmônico. Eu acho que dá para categorizar desta forma, né? Uma visão mais melódica, né? E procurei demonstrar até agora as diferenças, né, entre uma visão do século XVIII e uma visão do século XIX, do começo do século XIX, mas essa flauta vai ser transformada no século XIX pelo trabalho de Theobald Böhmer. Primeiramente em 1832, vai aproveitar este mesmo tubo cônico, a mesma flauta de madeira, para uma furação não mais diatônica, mas sim uma furação cromática, né? Aqui a gente percebe um instrumento diatônico cromatizado pela adição de chaves. Enquanto que a gente tem aqui, vou pegar os dois para comparar, um instrumento igualmente cônico, mas já com um mecanismo cromático, né? Um mecanismo com chaves que propiciam esse cromatismo com mais facilidade. E esse instrumento é importante porque, na verdade, as primeiras manualísticas desse instrumento na França, em Louis Dorius, por exemplo, vão influenciar o Reichert, porque Louis Dorius vai escrever um método e em 1840 aproximadamente, e o professor de Reichert, Jules Demeur, em relato de François-Joseph Fétis, vai à França para estudar com o Dorius. E quando a gente olha para o método do Dorius, a gente vê na sua tablatura principal apenas uma nota com duas posições. É justamente o Dó sustenido. E nessa tablatura a gente vê as mesmas posições que o Reichert vai aconselhar no seu Opus 5. Né? Então a gente vê uma correlação direta aí
entre o Dorhus e a técnica do Reichert. Outro dado importante que vem também do Fetis, do François-Joseph Fetis, que conheceu todos eles, que conheceu o Reichert, é que Reichert estudou entre 1844 e 1857 com Jules Demeur em Bruxelas. Portanto, ele estudou num período em que o professor dele já tinha contato com a flauta de sistema Böhme, que eu acabei de apresentar, e a flauta de metal, que viria a ser a nossa flauta moderna, ainda não tinha sido inventada. Então, a formação do Reichert vem daí, vem desse uso desse dedilhado, né? Agora, por que esse dedilhado se conservou? E eu gostaria de mostrar a semelhança desse dedilhado com a flauta antiga, né? Se para Berbiguier o dedilhado era aqui, para Dorhus e também para Reichert vai ser aqui. É a mesma coisa, na verdade, né? Só que em vez de acionar com esse dedo, a gente aciona com esse. Então este é o dedilhado que Reichert vai dar o número 3 para ele. E o dedilhado aberto, que é o 0, seria isso. Eu acho que é uma relação com a questão dos dedos. 3 dedos, 0 dedos. Né? Deve ser essa a ideia do Reichert para essa nomenclatura, né? A gente não sabe que flauta Reichert tinha quando escreveu esses métodos, esses estudos do Opus 5, né? A gente sabe que foi publicado por volta de 1872, ele estava no Brasil, ele dedica a seus alunos, então a gente vê o caráter didático mesmo, né? São exercícios de escalas e arpejos, basicamente, e talvez ele tenha feito para flauta de metal, já ele conhecia a flauta de metal nessa época, em 1866 ele ganhou uma de presente do seu professor, portanto ele conhecia a flauta cilíndrica. A flauta cilíndrica tem um efeito de flattering que o próprio Böhme admitiu, então esta é a razão pela qual ele tinha 2 dedilhados para essa mesma nota, né? A gente vê que ela é um furinho pequeno, né? Sensivelmente colocado para cima. Nesta outra também que eu mostrei é um furo bem pequeno, que é para servir de porta-voz ao Ré, porta-voz ao Ré e Ré sustenido, né? E também ao Dó sustenido. Por isso tem esse efeito na segunda oitava de não funcionar muito bem, então tem que se conservar um dedilhado que vem lá da flauta antiga, né? Esta é a razão de ter sido mantido esse dedilhado, né? Dou um pequeno exemplo aqui da utilização de Reichert para entender qual o critério que ele usa. Ele, na verdade, usa basicamente o tempo todo este aberto, e ele vai usar o dedilhado 3 toda vez que o Dó sustenido for precedido ou sucedido por um Ré natural, né? Um exemplo dos arpejos em Dó maior, quando tem um Mi com sétima que vai pelo Ré, ele usa esse dedo 3. Eu espero que seja visível aí, perceptível, né? Espero que tenha dado para notar. Toda vez que ele passa pelo Ré, talvez ele achasse esse intervalo, eles sentissem esse intervalo grande demais e tivessem que aproximar. Bem, essa é uma cultura que, como busquei demonstrar, vem desde o século, do início do século XIX, mas que tem raízes aí nessas diferenças enarmônicas, que não podem ser replicadas no contexto atual, né, retirando-as do seu contexto original, e que a gente não pode acessar, né, porque só estando lá para ver qual era essa música de Reichert e como é que ele lidava com isso de fato, né. Mas o exercício de olhar para a organologia, eu espero que seja, que consiga fomentar com que outros pesquisadores olhem para isso também, para a gente avançar até no instrumento que a gente toca hoje, né? Esse conhecimento organológico como um propulsor aí desse desenvolvimento, como eu busquei demonstrar aqui, né, nos vários tipos de flauta que eu trouxe. E é isso. Obrigado e até uma próxima.